Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso arquipapo com a presença da Mariana Montag e Helena Ruetti sobre mulheres no canteiro experimental, uma reflexão de materiais não convencionais. Quero agradecer a Mariana e a Helena por terem aceitado esse encontro e também a todos vocês que vêm nos acompanhando na live. Além disso, já deixem aberto, em nome de todos e os alunos da comissão da edição da SAL 2020. E vamos lá dar início à nossa conversa. Vou sair para a Helena entrar. Beijo, pessoal. Vou chamar a Helena aqui. Helena. Lê? Alô? Eita, peraí. Voltou! Boa noite, pessoal. Boa noite! Como estão todos em casa nessa linda noite? Tá bem, Má? Como você tá? Tô bem, Lê, e você? Tô ótima também aqui no sítio, não é mesmo? Uhum. Vamos ver se a internet vai funcionar direitinho, pessoal. Bom, quer apresentar um pouquinho aí da gente? Claro. Você? Gente, muito boa noite. Eu imagino que eu conheça e tenha tido algum pouco contato com algum de vocês na semana da SAL. E então aqui para mim é uma alegria estar aqui de novo com vocês. E agora, que nem a Helena falou outro dia para mim, uma outra Mariana, depois da construção. E querendo compartilhar muita coisa com vocês. Então, bom, mas eu me chamo Mariana, sou arquiteta formada pelo Mackenzie e estudo e trabalho com metodologias de autoconstrução para mulheres em zonas rurais. Então, por isso, hoje eu estou aqui com a Helena para conversar um pouco sobre esse tema de arquitetura e gênero e construção. Sim. É, primeiro é bom, né, todo mundo se sentir confortável, enfim, saber que acho que pode perguntar qualquer coisa pra gente também. A gente vai estruturar esse papo em duas etapas, né? A primeira etapa eu vou debater um pouco aqui com a Má. Para quem não sabe, a gente é amiga, né, de longo tempo. Então primeiro eu agradeço muito em ter sido chamada para esse papo com uma amiga tão querida, né? Porque às vezes é difícil assim a gente conhecer, às vezes a pessoa que a gente está debatendo. E nesse caso é uma amiga do peito, do coração. Então só por isso eu já estou assim imensamente feliz e agradecida à FAO e à SAL, enfim. E então, assim, a gente vai desenvolver em duas etapas. A primeira etapa é esse papo, meu e da Má, mas vocês podem entrar a qualquer momento, podem fazer perguntas, comentários, enfim. Que é uma coisa muito experimental. Vamos falar sobre canteiro experimental, mas o nosso papo é experimental também. E a segunda etapa vai ser um papo mais focado nas perguntas, né? Então, assim, se tiver alguma pergunta mais complexa, que exija um tempo maior de resposta, pergunta na segunda live, que vai durar ali mais ou menos uma meia hora depois que a gente terminar. Ai, tem bichos aqui, gente. O nosso papo. Juro que um voou no meu cabelo. Tá. Enfim, vou me apresentar também um pouco. Eu me chamo Helena, né? Eu estou arquiteta, porque isso é uma coisa que eu e a Mar, a gente compartilha muito, né? Eu acho que a gente fala muito, eu sou arquiteta, eu sou isso, eita, eu sou bioconstrutora, né? A gente até vou falar um pouco sobre bioconstrução aqui, mas eu não sou nada disso, né? Antes de qualquer coisa, a gente é, acho que mulher, assim, e por isso que acho que o nome é Mulheres no canteiro, né? No canteiro experimental, porque a gente é muita coisa, inclusive amiga, antes de qualquer uma dessas denominações e qualificações. E por isso eu acho que a minha apresentação vai um pouco nesse viés, assim. Eu me chamo Helena, me formei na FAO Mackenzie como AMA, né? E a gente tem um caminho
que foi muito bacana a gente conversar, porque foi assim, chamaram a gente para esse papo, mas a gente sempre só tinha conversado sobre isso no âmbito informal, né? A gente nunca, quando que a gente realmente parou para pensar o que nos conecta, né, Má? Assim, no âmbito Uhum. de trabalho. Então, fiquei muito feliz em poder ver as similaridades do nosso trabalho e entendendo também que a gente veio do mesmo lugar, né? Então a gente veio da mesma universidade, do mesmo viés acadêmico, com os mesmos questionamentos e alguns diferentes. Então acho que esse debate vai ser importante para a gente conseguir analisar um pouco disso também, o que difere e o que aproxima. A história é essa, me chamo Helena, sou formada há 2 anos pela FAUMAC e saí por aí trabalhando com bioarquitetura, que eu vou abrir um pouco isso, mais especificamente com bambu. E agora acho que o papo é, aonde isso nos conecta, Má? O que você tem Uhum. para falar sobre isso? Bom, como a Helena estava falando, a gente resolveu sentar um dia, uns 2 dias atrás, e começou a tentar encontrar, além dos nossos valores de vida, que tem muitas semelhanças, encontrar na nossa prática uma conversa comum, para aqui apresentar com vocês e conversar com vocês sobre isso. Então, vou começar contando um pouquinho sobre a minha experiência e esses questionamentos iniciais. E eu acho que tudo começa também quando, para mim, eu quis ter uma experiência prática na universidade, porque eu, como estudante, notava que eu tinha bastante dificuldade de aprender se eu não praticava. Eu acho que cada um tem o seu jeito de aprender. E eu, Mariana, de uma maneira. Eu tinha a necessidade de ter o aprendizado tácito. Então, eu fui em busca disso, em busca de me descobrir em outros espaços. Então, a primeira vez eu fui inicialmente para Uganda, em 2017, que eu acho que também algumas das pessoas que estão aqui, não são todas, mas eu me lembro que quando eu estava na Semana de Arquitetura, eu contei bem aprofundado sobre todo como foi esse processo de vontades e de motivações. Mas, na verdade, agora, nesse momento de partilha junto com a Helena, esse primeiro momento foi muito sobre esse questionamento de ser arquiteta, de ser mulher, de estar praticando aquilo que que a gente estava praticando e descobrindo, mas tentando entender e saber entre quais pessoas esse diálogo estava acontecendo. Então, eu, Mariana, mulher, arquiteta brasileira, branca, classe média alta, estou indo para algum lugar que tem um diálogo forte e que é um caminho começar a entender quais são esses diálogos que existem. Então, esse é um pouco do primeiro ponto que a gente gostaria de trazer, né? Uhum. E entender um pouco também sobre essas narrativas, e isso acho que é um ponto interessante sobre a nossa educação da arquitetura. Qual que é a narrativa que a gente aprende? De quem que é essa narrativa? E quais são as referências às quais a gente se alimenta na hora de a gente estar há 5 anos no mundo acadêmico? E essas narrativas, elas vêm de algum lugar. Alguém escreveu, alguém percebeu. Então, esse indivíduo, essa perspectiva, acho que é super importante. A gente tem isso bastante em comum, que é muito importante descobrir quem que é esse indivíduo que fala e quais são esses outros indivíduos com quem a gente se relaciona. Sim. Eu acho que a experimentação, ela vem até nesse momento, né? Ela vem a hora que a gente decide, por exemplo, sair da universidade, né? Onde a gente se sente frustrada, porque eu acho que nesse processo foi um pouco similar. É óbvio que você conseguiu fazer o âmbito acadêmico te auxiliar nesse processo, muito mais que eu. Eu, tipo, diferente da Má, eu meio que me posicionei fora. Depois eu voltei para dentro. A Má transformou isso no processo acadêmico dela. O que eu acho lindo, eu acho uma sugestão maravilhosa para quem vem. Então, sempre quando alguém me chega e fala como eu integro esses novos conhecimentos dentro do meio acadêmico, eu falo, vê o TFG, por exemplo, da Má, que tem essa coisa entre integração, né, do universo acadêmico com a prática. No meu caso, eu não tinha nenhuma referência ainda, né? E querendo ou não, a gente tá. Tipo, eu me formei um pouco antes, né, de você. De você também.
Tá caindo aqui tudo. E no meu caso eu estava muito frustrada, mas frustrada no nível assim, não querendo mais trabalhar com arquitetura, né? Eu não queria, quarto semestre, eu estava desesperada, eu falei, gente, isso aqui não é para mim, porque eu não entendo para quem eu tô falando, tipo, de quem é essa linguagem, né? E para quem eu tô falando ela, né? Eu me sinto completamente desconectada, por exemplo, da prática. Eu não sei como o porquê do construir, né? Se eu nem entendo o que é construção. Então eu descobri que eu precisava primeiro me construir como indivíduo, né? Que tinha alguma coisa faltando dentro de mim. E eu fui procurar isso em outras práticas, psicologia, e eu acho que isso também tem esse caminho. Fui me encontrar em plantio, por exemplo, me voluntariei em hortas pelo Brasil, fui viajar, tranquei a faculdade. Eu realmente parei um tempo, eu não consegui integrar logo de início todas essas coisas que me vinham na cabeça dentro do universo acadêmico. E nem tinha vontade, porque eu estava muito frustrada com o universo acadêmico para conseguir integrar isso dentro dele no início, né? Então eu só saí fora e falei, olha, eu não quero nada disso. No meio dessa confusão, no meio de me perder, eu acabei me encontrando. Isso também é um ponto. Eu acho que às vezes a gente se encontra quando a gente se permite, quando a gente permite essa perda, né? Essa perda do eu. Eu não sei, eu não gosto, eu não entendo, eu não vejo a arquitetura desse jeito, né? Eu não encaro os materiais dessa maneira e eu não concordo com isso. Não tinha resposta nenhuma, absoluta, né? Eu acho que no meu caso aconteceu esse fluxo de primeiro fazer e depois entender o que eu estava fazendo, né? Primeiro viajar e depois entender que eu estava trabalhando com um material que não era muito trabalhado no Brasil, que é o bambu. Eu não tinha noção que o bambu era tão exótico, né? Eu só estava querendo aprender aquilo que me iluminava, aquilo que me fazia bem. Então, eu acho que essa construção, ou essa bioconstrução, ela é a construção da vida. Então, em primeiro lugar, ela é a construção do eu, né? E eu, como arquiteta, não entendi as práticas que a gente estava reproduzindo na faculdade. Porque eu tinha muito essa noção de reprodução. Sabe aquela lógica que você ouve na faculdade muitas vezes? Do tipo, bota uma laje de 12. Você já ouviu isso, Mar? Bota uma laje de 12. Sabe? Tipo, qual é o valor de uma laje? Ah, é Como 12. representa? Como representa? Representa sim. Mas, gente, da onde surge essa ideia? Qual é a origem disso que a gente representa? E quem são os fomentadores dessa origem também? Eles são homens? Eles são mulheres? Da onde eles vêm? Quem são essas pessoas que criaram essa linguagem que a gente chama de linguagem arquitetônica? Eu não sei, eu sempre fui questionadora, eu não sei eu sei que você também, na verdade, porque a gente se conhece, mas eu questiono tudo, assim, tudo, inclusive dentro da academia, porque eu acho que isso é válido para a gente dar essa respirada, né? Sair desse estatuto comum de grandes conhecedores, de alguém que sabe tudo e que entende tudo. Porque eu Sim. não acho muito isso, assim. E Enfim. dessa reflexão, também uma questão muito importante desse autoconhecimento, esse interesse em você saber sobre você mesma. Vem também um início de resiliência a enfrentamentos de conflitos. Porque nesse primeiro espaço, quando você começa a questionar aquilo que academicamente está muito bem construído, é difícil de fato, né? Começar a questionar e falar, meu, mas por quê? E isso? E aquilo? Sendo que a gente ainda não tem aquela estrutura interna que a academia tem e propõe para a gente conseguir olhar para tudo isso. Mas também uma ferramenta muito importante é surfar o desconforto. E Exato. quando ele bater, se alimentar dele. Por exemplo, para você, né? Eu acho que isso é uma pergunta legal que a gente pode responder.
como foi quando você propôs pela primeira vez o seu tema de TFG? Porque tanto o seu quanto o meu foram temas diferentes. O meu foi um espaço, um ecocentro, né, no meio da cidade de São Paulo, em Bambu. E o da Má vocês já conhecem muito bem, mas como foi propor isso para um professor, né? Como foi desafiador esse momento? Eu acho que tem dois pontos. Primeira questão de tema, né? Que foi uma questão que até algumas pessoas me pediram para eu dar uma maquiada no tema. Então, em vez de eu falar sobre construção e gênero, que talvez não tinha uma demanda tão grande, ou que problema que você está tentando solucionar? E eu, como estudante, também não conseguia validar aquilo como um problema válido mesmo, sendo eu a pessoa que sentia esse problema. Mas eu acho que teve uma questão prática, que era tentar burlar, de alguma maneira, aquilo que foi dado, né? Só que eu tinha escutado muito de algumas grandes conselheiras de que aquilo que não está proibido está liberado. Então, era entender quais eram os furos para conseguir mostrar com a paixão daquilo que movimenta, porque eu acho que todos nós, a gente tem uma voz interior muito grande e ela merece extremamente ser escutada, né? E que a mente e o intelecto sejam ferramentas para a gente guiar essa voz interior. Então, eu, no início, enfrentei, não foi não, acho que foram 20 nãos de Mariana, o plano pedagógico não permite. Ou não, isso não pode ser feito. Mas até que uma hora você vai entendendo e lidando com esse conflito da contrariedade de não, não, mas não por quê, não por quê, não por quê. Até que uma hora você encontra e fala, olha, eu vou fazer isso. É a Então, para brecha mim na foi um pouco burocracia. assim. É a brecha na burocracia. Você entende tanto, você precisa entender tanto a linguagem da burocracia para você conseguir ver a brecha nela e sair pela tangente, né? É Uhum, muito maluco isso. E na verdade eu acho que tudo que é transformador e tudo que é novo, isso acontece. Inclusive no processo das mulheres, por exemplo, você falando, me veio muito isso agora. Tipo, para a sim. gente conseguir revolucionar qualquer coisa, a gente precisa ser muito boa profissional, muito boa, muito boa. Tipo, a gente tem que entender das leis, entender de tudo, para a gente conseguir ter força, Uhum, né? Para ver uma brecha e aproveitar ela e sair pela tangente. sim. Isso é lindo e ao mesmo tempo é um puto esforço, né? Se a gente for pensar que para tudo que a gente tem que trazer de novo, a gente tem que fazer esse mesmo processo. Então é ouvir 20 nãos, né? E aí depois que eu ouço 20 nãos, tem alguém que me diz: olha, mas existem leis que você pode burlar. E aí você tem que entender todas essas leis antes de conseguir se expor, né? Uhum. Esse processo é um processo muito maluco. A gente teve a sorte, eu e a Má, de ter o mesmo orientador de projeto. Que por um acaso e sorte, sei lá, o destino, quem pode chamar como quiser, ele foi muito aberto, né? Mas até ele, que é muito aberto, sempre foi uma pessoa assim incrivelmente do tipo, vamos lá, eu tô com você. No começo, ele olhou para mim e ele falou: "Helena, você tem noção que você vai ter que trabalhar 4 vezes mais do que qualquer um para desenvolver esse tema que você quer desenvolver? Porque não existe ainda um tema igual ao seu, e você vai Uhum. ter que trabalhar muito mais para não para me convencer, mas para convencer os outros professores que não vão deixar você passar se você não convencer". E na hora eu tive que falar, beleza, no peito eu trabalho 4 vezes mais. Mas isso também tem um custo, né? Tem um custo de saúde emocional, tem um custo de. Enfim, tem um custo Canalização de. da sua energia de vida em um dos pilares, né? Porque a gente é muito diverso. Então, não é como se Exato. a gente fosse apenas estudantes. Somos Não. estudantes, filhas, enfim, Então, de N novo, outras só que coisas. é muito maluco. O fato, eu acho que também, nesse momento de eu ser mulher, me fez pensar: bom, eu já faço isso mesmo, eu sempre tenho que ser melhor, eu sempre tenho que ser um pouco melhor, eu sempre que tenho que estar um pouco à frente. Então, eu vou estar um pouco mais à frente nesse momento também, e eu vou aguentar isso e vai dar certo. E foda, vai dar certo.
Desculpa, eu não posso falar palavrão aqui, mas enfim. E fui atrás desse sonho, falei, não, é bambu, é isso, não conheço, mas vou atrás. Por sorte, eu já trabalhava, na verdade, com bambu, então para mim foi mais fácil, eu já conheci o tema. É igual a Má também, eu acho que é importante quando a gente quer falar de um tema que seja exótico a nós, não exótico no contexto geral, mas exótico a nós, a gente precisa submergir dentro desse tema. E o que que significa submergir? Significa se doar no nível de você conhecer, se desconhecer e se reconhecer nesse lugar, você viajar, você se doar, tipo, num nível assim que não é um trabalho, é um trabalho acadêmico. É um Uhum. negócio que eu estou fazendo, mas tanto faz. É a minha vida, é a minha construção. Esse tema faz parte de mim. Esse tema me afeta. Sim. E é Pode nessas falar. horas que é nesse. Pode falar, tá liberado. E é nessas horas que, na hora que a gente entra e se permite viver isso, é nesse momento que as perguntas voltam pra gente mesma, né? Que não é um caminho dado. A gente trouxe algumas referências de livros e bibliografia dessa busca do ser mulher em relação à arquitetura, mas também de buscar essas diferentes narrativas do ser mulher, né? Quer falar? Mandar as suas aí? Não, pode. Bom, pode falar primeiro, já tá falando, depois eu comento. Tá, eu trouxe aqui alguns. Sua mãe mandou um aí pra você, que fofinha. Linda! Morrendo de Belezinha. saudade. Ó, a primeira aqui, da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Bem acadêmico em relação histórico, para começar a Sim. contar um pouco sobre a criação, como foi o desenvolvimento do capitalismo e o imaginário do corpo da mulher, como isso, como está atrelado essa narrativa. Peguei aqui também Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, mas todas essas autoras eu acho todos os É, livros maravilhosos. Aí eu acho super importante que eu estava falando, a gente estava comentando que todos esses têm um linguajar sobre o espaço construído, sobre o feminino, mas também é muito gostoso e importante buscar em lugares mais abstratos. Então eu peguei aqui também um livro de poemas de mulheres de um coletivo feminista de escritoras de Uganda. Então é muito bonito também começar a querer entender e sentir o abstrato da outra e o que significa, né, para nós esse outro mundo. E aí, bom, para mim também, absolutamente todos da Djamila Ribeiro, esse último, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E aí eu queria comentar o último também que eu li, que é muito atrelado com essa narrativa, né, de compreender quem somos e sobre o que a gente fala e qual que é a representatividade daquilo que a gente fala. Então, acho que não, é inegável a gente falar sobre o feminismo, mas hoje em dia o feminismo ele tem milhares de vertentes e o feminismo ele é diferenciado porque ele é contextual, cada uma das mulheres, de acordo com a sua cultura, vive lutas diferentes, mas existe um feminismo guarda-chuva, grevista, que abraça todos esses feminismos, né? E que é muito diferente do feminismo liberal. Então, acho eu, como mulher branca, olho muito para esse feminismo liberal para tomar cuidado e não entrar exato. nele também, né? Então, aqui eu vou mandar, ó, bem fininho, bem didático, Feminismo para os 99%, um manifesto e muito, muito legal. Depois eu te empresto, Felipe. Eu acho legal isso, porque tem muita gente que fala, mas Helena, você tem mesmo que discutir sobre, sei lá, feminismo ainda? Tipo, nos dias de hoje? Você acha que isso é importante? A gente já não resolveu essas questões. Na real, não, né? Se a gente pegar nosso meio mesmo de trabalho, que é a arquitetura. Nos anos 50, eu tinha predominantemente homens dentro dos cursos de arquitetura. Hoje em dia, eu tenho predominantemente o quê? Mulheres, correto? Mas a questão é, quem são os chefes e donos de escritório, né? Se a gente for pegar, eu não tenho aqui um dado para vocês, tipo uma porcentagem,
Mas se a gente for pegar e observar quem são os donos de escritório, quem são as pessoas que ganham concurso, quem são os donos de grandes empresas e construtoras, normalmente são homens, né? Então, mesmo a gente tendo assim a maior parte de mulheres, né? Peraí, tem perguntas, né? A Pode ir gente falando que eu vou respondendo, Lê. Beleza. Então, mesmo a gente tendo uma inversão na quantidade de alunos e estudantes, a gente não tem uma inversão, né, nos que contém, os que contém, né, o trabalho. E isso é uma coisa, assim, ainda muito preocupante. Quando a gente vai para o canteiro de obra, uma das referências que eu vou passar é um mestrado que chama Fala Que Nem Homem. Eu tenho baixado no meu computador, depois eu posso escrever aqui para vocês também. E nesse mestrado é um universo assim mais ou menos de uns 30 homens com duas engenheiras, uma arquiteta, mulheres que trabalham na faxina e duas que trabalham com alimentação numa obra. E aí a gente consegue enxergar um pouco o que é esse ambiente de obra, né? E a falta, assim, geral, né, de mulheres dentro do ambiente de obra, principalmente como construtoras, principalmente como mestre de obras, né? Eu li um relato de uma das primeiras assim, mestre de obras conhecidas, né? Que é a Márcia Cristina. Depois eu passo esse relato para vocês. É muito importante a gente ler isso. Como assim, sabe? Uma das primeiras mestres de obras reconhecidas no Brasil tá dando uma entrevista agora para um site. Qual é essa realidade que a gente acha que já está resolvida? Não está resolvida, né? A gente depois vai comentar com vocês que óbvio que a gente está falando de canteiro experimental. O canteiro experimental sempre é diferente do canteiro tradicional. Isso vai vir daqui a pouco. Mesmo assim, como assim a gente tem a primeira mestre de obra mulher agora? Isso para mim são coisas assim tão absurdas, eu não consigo naturalizar. Eu não consigo. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, gente, e eu achei uma norma regulamentada, NR17. Eu fui atrás dessas coisas porque me incomodou profundamente, eu precisava ir atrás disso. Nessa norma, fala que homens e mulheres não podem segurar a mesma quantidade de peso. Ainda. Então, que isso desqualifica o trabalho feminino para alguns pontos da obra. E aí, mostra a porcentagem de força feminina nos braços e como essa porcentagem é reduzida em relação aos homens. Conversando pelos anos de experiência em canteiro com algumas amigas, inclusive amigas que fazem trabalho com corpo, não é necessariamente a força que você tem, é o jeito que você pega. É como você usa a sua força. Até a nossa força, ela é tolhida. A gente acredita que a gente não tem força e ponto. Não, com certeza a mulher tem menos força. Como assim? A gente tem tanta coisa que a gente acha que a gente tem certeza, do tipo, com certeza mulheres não têm a mesma força que homens. Claro, por 1000 anos, né, a gente foi quase que selecionada para não ter essa força, mas isso não é real e isso pode ser desconstruído, inclusive no âmbito de corpo mesmo. Ou Enfim, também a perspectiva da representatividade do imaginário cultural do que é o feminino. Então, pode ser que seja uma mulher extremamente forte e capaz, mas talvez ela não se sinta mulher se ela exercer essa força. exato, Então, essa desconstrução tá também em entender como que cada um de nós introjetou esse feminino e esse masculino para internamente negociar consigo, né? Porque às exato. vezes eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que me sentir mais vulnerável, eu tenho que me fazer mais frágil para permanecer nesse meu locus social do ser mulher. E na verdade não é isso, é só uma representação que eu introjetei e que acho que faz parte desse inconsciente coletivo do que é o ser mulher, né? Sim. Então, por isso que é importante a gente ter essa discussão muito fogorosa
e muito potente a todo tempo, antes de qualquer ação que a gente tome, né? Essa é uma discussão que tem que estar ali, por exemplo, antes no canteiro de qualquer coisa, antes de qualquer ação. Porque se eu não tenho ela, eu faço o quê? Eu reproduzo. E isso não tem nada a ver com canteiro experimental. A gente vai explicar o canteiro experimental sem falar disso primeiro. Mas se eu não faço essa reflexão, eu já não estou sendo experimental. Eu já não estou me abrindo para o jogo. Eu já estou reproduzindo um canteiro tradicional, né? Eu já tô falando de um ponto de vista masculinizado, e eu não estou nem falando e machista. Eu já fui essa pessoa, eu já fiz isso. Quando eu não discuti esses temas, eu fui isso, né? Então, por isso que eu acho legal. Bom, voltando assim ao papo, o que que eu Mas trago estamos super dentro do papo. né? Fale que nem homem, e aí depois eu posso passar. Quem se interessar mais pelo PDF, venha falar comigo no privado. E mulheres que correm com os lobos, eu sempre indico, porque eu acho que essa construção ela é muito no emocional e no que afeta a gente. Não adianta, a gente, sério, primeiro vem pelo coração e depois vem pelas ações. E E isso também a vai prática, tecer né? toda a nossa conversa até o final, né? Então vamos conversar um E pouco sobre o canteiro experimental e esse nosso papo inicial, que pode ser idas e vindas infinitas, tem a ver com essa nossa vontade inicial e eterna e espiralizada de querer se conhecer, de querer conhecer a outra, o outro, e ao mesmo tempo entendendo as hierarquias que existem, as opressões que existem, e aí como a gente volta para si para desconstruir elas, né? E aí a não gente vai vai. entender um pouco como a gente vê isso agora no canteiro experimental. Beleza. Então temos esse tema aí, né, do canteiro experimental. O que representa o experimental? Eu gosto de tirar um pouco essas grandes palavras, né? Porque parece uma coisa inalcançável. Ele nada mais é do que a gente subverter os papéis, por exemplo, né? Do que a gente se permitir ser aquilo que usualmente a gente não seria. Trabalhar com materiais que usualmente dizem que não são possíveis. Tentar técnicas e práticas que usualmente, né, são vistas como algo exótico, mas não são. Então, para mim, o canteiro experimental, como todo canteiro, ele tem esse. A gente fala muito de um triângulo, né? Eu vou comentar um pouco, depois a Má vai comentar melhor e depois eu volto nesse tema. Mas para mim tem muito esse triângulo que é uma parte desse triângulo é o foco construtivo, outra parte desse triângulo é o foco técnico mais engenharístico, assim, como eu posso dizer, e um outro pedaço desse triângulo é o arquitetônico da criação. Esses papéis, eles, claro, em vários momentos eles têm que assumir a sua liderança, né? Mas eles são subvertidos também, no sentido de que eu alcanço o outro nos outros dois e vice-versa. Isso acontece todo o tempo com esses personagens. E eu posso trazer temas para escanteiro que são temas outros. Por exemplo, eu posso trazer um canteiro feminino. Eu posso experimentar como seria um canteiro unicamente feminino. Em um dos cursos que eu dei, a gente fez isso. A gente tirou toda essa carga, né, masculina, então meio que convidamos os nossos amigos homens a se retirar. E em uma experimentação, a gente viu o que acontecia nesse processo. O experimental tem a ver com isso. Não sei o que vai acontecer, mas eu caminho e eu faço e eu ajo até antes de saber. Né? As minhas pernas vão na frente, minha cabeça vai atrás e depois minha cabeça volta
para me auxiliar naquilo que eu aprendi. É esse processo que a Má tá falando, de vai e volta, vai e volta. E isso é tão forte, é uma energia tão forte, que é quase não assim muito codificada, explicada, que quando eu e a Má a gente estava conversando sobre isso, a gente começou a fazer um desenho. Eu acho muito legal falar sobre isso, que isso foi incrível. A gente começou a fazer um desenho, eu e ela. Só que eu não sabia que ela estava fazendo e ela também não. O desenho, gente, era igual. A gente fez um desenho para representar o que era canteiro experimental. Eram tipo vários triângulos, um dentro do outro e mixados entre eles. E a hora que a gente viu, a gente estava fazendo o mesmo desenho. Então, para mim, experimentação tem a ver com essa fluidez dos fluxos, tipo, essa inversão de papéis, esse teste constante. A gente tem muitos homens que já fizeram isso. O Gaudí, por exemplo, ele experimentava todo o tempo. Mas e se a gente muda ainda e subverte um pouquinho mais, trazendo isso para o âmbito da mulher? O que a gente consegue ainda discutir dentro disso? Porque para mim, canteiro experimental não é técnica. Não é só técnica. Não é tipo, eu faço uma técnica diferente de todo mundo. Também é. Porque lá no meio, como você está ouvindo todo mundo, como eu tenho essa relação mais horizontal e menos hierárquica, eu consigo ouvir outras pessoas. Eu consigo criar novas técnicas, realmente. Mas não é só isso para mim, canteiro experimental. E você, Má, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que nessas indas e vindas, uma parada que você falou em relação à fluidez, eu acho que é também experimentar essas formas de se relacionar e conseguir sistematizar um padrão que pode ser totalmente mudado numa segunda experiência de novo. Então você vai, vive, olha para trás e fala, olha que coisa, as coisas aconteceram dessa maneira. E isso eu posso levar para uma segunda experiência e ver que elas não funcionam dessa maneira na segunda experiência. Então você está aberta a se flexibilizar e tentar algo diferente. Mas nesse momento agora, depois da obra da Casa da Diádia, foi um momento que eu estive olhando muito para trás para conseguir tentar sistematizar como uma capricorniana que gosta de sistematizar absolutamente tudo. Então, eu vou compartilhar com vocês 3 pilares que eu tô refletindo sobre eles agora. E eu compartilhei com a Helena e a gente viu o quanto que isso tinha várias semelhanças da nossa prática. Então, o primeiro pilar, ele é o pilar das relações pessoais, onde você está sempre atenta a como que aquela experiência e situação te transforma, muda a sua autoestima com você mesma, ou seja, a sua percepção sobre aquilo que você anteriormente fazia, a sua percepção sobre aquilo que tinham te ensinado e a sua percepção daquilo que você tem como horizonte futuro de você para você mesma. Então tem esse âmbito de estar sempre aprendendo sobre você mesma e aprendendo sobre o outro. Então esse é um pilar do afeto, de você permitir que as outras pessoas mudem a sua visão de mundo e que você mude a sua visão sobre você mesmo. Então, esse é um pilar. O segundo pilar, então, esses pilares foram guias que eu percebi que aconteceram na construção. E aí, o segundo pilar, para mim, foi a técnica. E eu vou explicar por quê. E essa é um pilar que eu acho que não é que ele é o mais importante, mas de certa forma ele valida as coisas, porque somos arquitetas, né? Então, por mais que a gente goste do xamanismo, da psicanálise, enfim, de todas as camadas espirituais do mundo, somos arquitetas e a ferramenta que a gente tem hoje em dia para solucionar demandas e a ferramenta na qual a gente é capacitada para solucionar essas demandas é um âmbito técnico. Então, é como se a gente investisse tempo, recursos financeiros, a terra, a natureza e a energia das pessoas para solucionar algo. E esse algo tem um retorno, que é técnico, porque isso precisa ser durável, isso precisa ser resistente e isso precisa cuidar ou de uma, enfim, educação de não sei quantas crianças, uma casa, moradia, as ruas. Então, eu acho que a técnica, ela é quase que
ela é quase que não, eu acredito que ela seja o âmbito onde você emocionalmente tá mais conectada. Porque eu posso beijar e abraçar a Helena e ser, cara, estar lá para ela. Mas se eu vir a fazer alguma coisa que te fira, que recai, né, sobre a sua cabeça, bem objetivamente, eu prefiro não ter colocar energia tanto nesse relacional, mas ter um comprometimento interno profundo em fazer aquilo funcionar. Então, eu vejo como esse segundo pilar a técnica, de a gente estar sempre querendo que, em âmbitos de ferramentar e ter uma didática, né, Lê, quando você faz os cursos, o importante é que você ferramente essas pessoas, né, que elas saiam de lá com habilidades que antes elas não tinham. Então, a técnica é um pilar muito importante. E por último, que eu acho que é uma coisa que estamos fazendo aqui agora, é o pilar da criatividade estratégica, que significa que eu acho que é o que faz tudo acontecer. É você ter a capacidade de comunicar um propósito. E antes de aquilo ser a construção de uma mesa, uma arte colaborativa, a construção de uma escola, de uma ponte, a gente antes está atrelado por um propósito. Então, essa comunicação estratégica, ela é o que faz as coisas acontecerem. É o que você começa a conseguir fazer com que a rede se ative para todos os conflitos que a gente vir a enfrentar, todo mundo esteja psicologicamente atrelado e acreditando que o que a gente for fazer vai sim fazer a diferença. Então, acho que esses 3 pilares, vou repetir, síntese, o primeiro pilar sendo das relações pessoais, o segundo pilar sendo da técnica e o terceiro pilar sendo da criatividade estratégica. Então, para mim é um pouco isso. O que você acha, Lê? Sim, não, eu concordo plenamente, né? E eu acho que a hora que a gente estava falando, as duas falaram de uma triangulação, porque dentro do meu raciocínio é isso também, é essa triangulação do afeto mesmo, do estar vulnerável, né? Porque para qualquer coisa sair, principalmente no âmbito experimental, a gente precisa estar pronta para perder. A gente precisa estar pronta para entender que a gente vai descobrir alguma coisa que sai fora do nosso conforto, que é desconfortável mesmo, né? Então, esse é o primeiro. Não adianta nada você estar desconfortável se você vai fazer alguma coisa que vai cair na cabeça das pessoas, como você mesma disse. Por isso que é tão importante eu ter profissionais, né? Eu entender que eu não sou responsável por todos esses pilares. Porque aí eu consigo comunicar, como você mesma disse, que é uma das. E eu consigo ter uma comunicação tão fluida entre as pessoas que as pessoas certas se responsabilizam pela parte certa do triângulo. Porque é isso também, entende? Não existe uma pessoa, vocês viram tudo que a Má falou. Não existe uma pessoa que contém em si todas essas características. Isso é impossível. De novo, voltando no tema da mulher, isso é achar que uma mulher ela tem que ser a pessoa mais forte do mundo e ela tem que ser uma musa, a musa de todas as musas. Isso não existe, né? Eu tenho profissionais, eu tenho responsáveis em cada área. Então, quando eu tô com esses 3 pontos que a Má trouxe bem alinhados, eu consigo enxergar, sem tanta hierarquia, todos esses profissionais, né? E eu consigo que as pessoas que estejam. A gente comentou muito quando a gente estava falando do triângulo, do que acontece dentro do triângulo. Dentro do triângulo acontece o fluxo, né? Que a gente estava falando. Acontece as inversões de papel. Não é porque eu estou invertendo papéis, às vezes, que eu não tenho o meu papel bem definido, né? Então, por exemplo, no canteiro dos cursos que eu dou. Poxa, a hora que a Bruna entra, a Bruna é engenheira. Inclusive, maravilhosa. Espero que ela esteja aqui ouvindo. Mulher incrível. Engenheiras mulheres, Eba. Coração. E quando a Bruna ela fala alguma coisa do ponto técnico de engenharia, eu baixo a minha bola, entende? Por quê? Porque ela tem um conhecimento técnico muito específico sobre esse tema, onde eu preciso aprender a ouvir ela para trabalhar junto com ela. A mesma coisa. Ah, ela tá ali.
A mesma coisa quando o Jeff ou as meninas que já trabalharam como mestre de obras comigo na prática me trazem alguma coisa do âmbito prático que eu não tenho noção, né? Que para mim isso, por exemplo, me chega e fala assim: "Não, mas a gente tem que usar a tal broca porque essa broca não vai funcionar". Beleza, gente. Eu tenho quantos anos de experiência nisso? Você tem muito mais que eu. Assume. Seja feliz assumindo esse papel. Quando a gente deixa o outro e o outro deixa a gente, e isso tem a ver com canteiro experimental para mim, o trabalho sai muito melhor realizado e mais seguro, que é esse ponto que você trouxe, que é muito forte para mim, que é o ponto da técnica segura, que a gente realmente não pode soltar a coisa e depois a coisa cair por aí. Para isso estar seguro, cada um precisa saber muito bem de si, apesar de se fantasiar e testar como o outro. É quase como uma peça, é uma dança, né? É uma ciranda. A gente pode encarar isso de diferentes formas. Por exemplo, no curso das mulheres, que é um curso que eu gosto bastante de trazer, porque tem esse viés também de não ter nenhum homem trabalhando, as meninas que estavam como mestre de obras, né? A Carol e a Vicky, elas não têm, óbvio, tanto experiência de anos como um mestre que tem experiência há 10 anos, sei lá. Isso não faz delas menos experientes. Até porque elas estão construindo uma história muito solidificada. Mas em quantidade de tempo, não tem o mesmo tempo de experiência. Então, óbvio que assim, eu me senti, por exemplo, até eu falei, nossa, eu tô mais integrada no canteiro. Um exemplo. Por que eu estava mais integrada? Porque eu também tinha que saber um pouco mais do que estava acontecendo. Que normalmente eu me tiro, né? Que normalmente eu me. Agora, elas tinham a palavra final, como construtoras? Tinham. Tinham a palavra final. Só que eu me senti mais confortável para me botar um pouco mais. E esse botar um pouco mais, que tem a ver também com experimentação e que tem a ver com esse firmamento do canteiro feminino. Me coloca um pouquinho mais, me coloca um pouquinho mais, né? Inverta um pouco as situações. Ó, cada um tem a força e todos podem se complementar. Fala muito sobre confiança dos participantes. Sim, tem a ver com confiança. E assim, vai chorar, vai sofrer, vai abraçar. É um campo de batalha. Como que você se sente no canteiro, emocionalmente? Experimental, assim. Eu acho que é um desafio diário de relacionamentos. Então, agora eu me senti muito do que você está falando agora, acho que tem a ver também. Imagina como a Helena como arquiteta e eu como arquiteta, e você está do lado de alguém gerindo uma obra, né? Então, mesmo que exista um ambiente onde todas as vozes tenham o mesmo valor, tem vozes que têm experiências técnicas e não técnicas também, que estão mais aptas para falar de certas coisas. Então, eu acho que tem. Eu sentia sempre uma constante percepção e atenção para que todo mundo estivesse confortável e que todo mundo que estivesse envolvido estivesse sentindo que a sua voz está sendo escutada. Então, que, por exemplo, tem uma pessoa que faz o que faz há 20 anos e uma pessoa que está tentando resolver aquilo que a outra pessoa faz há 20 anos. Em vez de a gente oprimir essa pessoa, porque a pessoa que não faz há 20 anos ensina para outra, né? Então, é uma constante criação e é plantar e tecer um ambiente psicologicamente seguro, onde a Saudável. gente não influencie a competição, a gente influencie a escuta mútua para a gente vir a ser um time. Porque muitas vezes as pessoas nas obras não se conhecem, né? Então a gente chega num curso, por exemplo, as pessoas chegam, cada um vem de um lado. Por mais que a gente chegue e converse, faça uma dinâmica inicial, no final do dia a gente vai vir a se conhecer. Mas desde o dia 1, a gente tem que compor um time. Então eu acho que esse Exato. time ele tem a ver com essa escuta mútua, esse tecer esse ambiente psicologicamente seguro, que você tem que entender que você tem um valor ali, né?
E o seu valor, ele não é mensurado por saber mais ou menos. Ele é por você estar presente e disposta a trocar. Sim, é muito fácil quando a gente não está disposto, a gente assumir uma voz autoritária. Isso é muito comum. Isso é muito. É assim, é um segundo que você não está fazendo uma autoescuta, né? Que você não está fazendo uma auto. Quase que um. Eu digo que é um regurgito. Você tem que ficar. No canteiro experimental, você fica regurgitando o tempo todo, assim. É cansativo mesmo. É tão cansativo que eu peço para a Bruna colocar um. Como que chama isso? Algodão no meu umbigo, porque eu não aguento no final do dia. Eu fico caída. Então, é muita energia, você tem que regurgitar. E aí, qualquer coisa que você passa, né? Tem um momento que você não tá prestando atenção, você tá gritando, você tá mandando, você tá hierarquizando, né? Que é justamente não é a proposta. E a hora que você vê e se vê fazendo isso, dói muito. Porque é assim, você entende que é assim que o mundo funciona. Você fala, nossa, se é tão fácil eu que estou discutindo isso, assumir esse papel e essa postura, o quão fácil isso deve ser dentro, sei lá, de uma obra tradicional, né? Então, por isso eu acho que esses canteiros e esses campos de escuta são tão importantes. Para a gente realmente formular e repensar, e escrever, e cada um sair dali, né? Porque envolve muitas pessoas e afeta muita gente. Cada um sair dali com o seu trabalho. Sempre digo isso para o pessoal. Não estou vindo aqui para ficar falando, estou vindo aqui para cada um se afetar para o que está acontecendo e sair daqui com um trabalho completamente diferente do meu. Novo, né? Num âmbito diferente, com uma didática e dinâmica diferente. Então, acho muito importante, assim, realmente a gente ter essa noção. E no âmbito técnico, você falou uma coisa muito legal, que é essa coisa do passar. O mestre de obra que trabalha com a gente, que é o Jefferson, ele criou um negócio muito legal no canteiro, que é o seguinte: ele tem um dia que a gente mostra as ferramentas, né? E nesse dia que a gente mostra as ferramentas, em vez dele mostrar só, ele passa para alguém, então ele demonstra a primeira vez e ele pede para a pessoa ensinar mais alguém. E essa pessoa que aprendeu tem que ensinar mais alguém. Isso vira tipo meio que uma corrente de pessoas que ensinam outras pessoas. É incrível, porque isso tira um peso, sabe? Porque tem muita gente que tem vergonha de falar, eu nunca usei essa ferramenta. Eu nunca mexi, né, nesse, sei lá, nessa furadeira. Não tem problema nenhum, porque esse é o momento onde todo mundo está vulnerável. Eu mesma tinha uma dificuldade muito grande em pegar ferramentas pesadas. Eu pegava tudo errado, era horrível. E eu cheguei e falei para a Bru, vamos passar um dia você me ensinando, porque eu não sei pegar essas coisas, elas são muito esquisitas para mim. E falei a mesma coisa para o Jeff. A gente só começa a aprender quando a gente perde o medo, né? De O errar. medo é o medo de errar, o medo de fazer feio, o medo, né? Então, é muito importante a gente ter esse momento de estar vulnerável. E para mim, esse momento da aula é um momento que ele criou para todo mundo meio que dar uma equalizada. Óbvio que o Jeff, ele fez ciências sociais antes de ser mestre de obra. Então, a gente também não está falando, né, de uma situação, lembrando da nossa situação de privilégio, né, sempre se colocando no nosso lugar. Não estou falando de alguém que não teve esse tipo de formação. Pô, ele fez anos de faculdade de ciências sociais, ele é um gênio em dinâmicas que trazem essa coisa da horizontalidade. Ele faz e nem sabe o que está fazendo, sabe? É perfeito. Mas observar isso, entender como uma coisa pequena pode transformar um canteiro todo, o pessoal já sai de lá feliz. O pessoal já sai de lá falando: eu quero subir no andaime. Eu quero testar uma coisa que eu nunca testei.
Ô, Porque Lê, um isso já minuto, posso quebra. falar uma coisa técnica aqui? A live dura 1 hora, então são 18h56. Na hora que ela cair, eu vou te chamar de novo, tá bom? Pra gente voltar. Porque ela vai Gente, cair já automático. foi muito rápido, minha Sim. gente. Meu Deus. Eu e a Mar, a gente costuma falar por horas mesmo. E a gente não esquece até, né, que tá falando. Acho que daqui a pouco vai cair a live. Sim, Boa, Ju. a gente abre uma outra live para quem quiser continuar com as perguntas. Bom, vamos Sim, continuar também, né, Mar? Vamos dar seguimento vamos. aí. Vamos contar um pouco de uma experiência prática, de uma situação específica que a gente viveu? Vamos. 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 Conte você primeiro. Tá, então agora Tá, agora a gente vai... Bom, vai cair a cada minuto, mas eu vou voltar aqui. Você quer, então, já... Você quer já tirar a live e a gente começa Boa, uma boa. nova? Vou fazer agora, Porque aí tá? já começa... Eu aproveito para ir no banheiro também, gente. Até já já. Tá bom. 2 segundos. Beijo. Vou acender pra Voltemos. vocês. Quer esperar? Voltemos. Vamos agora esperar um pouco pra... Você foi no banheiro? Eu fui rápida, sou rápida. Acho que achei mais rápido nesse Impressionantemente Brasil. rápido. Vamos esperar um pouco, então, a galera entrar de volta. Vamos esperar, dar uma Tô acendendo respiradinha, pra você, aí. acendendo um incensinho para acalmar os corações das amigas. Eu gosto. Olha, a Buna tá online. A Buna trabalha comigo. Ah, adoro. Júlia Pérez. Júlia, Vicky, todas amigas, né? Ó, Todas mulheres obreiras. é. Ai, gente, que gostoso esse papo, com tantas amigas e tantas mulheres. Tô feliz. Ai, Sim. que alegria. Será que a Cris tá aí também pra falar do Carambé? A Cris tá? Acho que não tá. Oi, Bu. Acho que tá, Acho gente. que não tá. Tá, Cris, se você estiver aqui, apareça. Estou Daqui te a pouco. conjurando. A Buna tá. A Buna também pode falar do Carumbé, que a gente vai falar do Carumbé. É muito bom isso, sabe? Também eu tava pensando, né? A gente tem muitas amigas, mas às vezes a gente não para um tempão pra falar sobre o que cada uma, tipo, tá fazendo de fato, né? Uhum. Acho que um E dia a ainda gente tem toda a podia. camada. Pode ser que a gente até fale do que cada uma tá fazendo, só que para realmente conseguir se aprofundar no que aquilo significa, É, na questão do pilar, de como aquilo te transforma e como o outro te transforma, acho que leva um tempo para eu um conseguir tempo. ter compaixão pela tua prática, porque senão vira um currículo que a gente diariamente compartilha, né? É. E Não, mas tipo debates, assim, eu tô pensando mesmo. Tipo, a gente vamos criar uns fazer. debates. Eu acho isso genial. Gente, vai começar a ter debate entre a gente, viu? Vocês já estão aí, amigas que estão aqui, estão chamadas para esse debate. Vai se chamar Breja das Comadres. A gente tem que ficar bem bêbada. E vai falando sobre arquitetura, sobre como a gente vai eliminar a tirania, como a gente vai É, agradecer as nossas ancestrais. Vamos voltar, Lê? Acho que a galera já vamos, tá entrando. Quer esperar mais um galera. pouco? Ou não? Não, acho que já podemos começar a falar das experiências Práticas, né? práticas. Vamos usar a gente agora vai usar uma obra específica, né, para a gente falar um pouco de uma experiência que tem muito a ver entre nós duas. Então pode começar, Má. E Tá. aí a gente. Só pra gente tentar dar uma organizada naquilo que a gente está tateando. Então, inicialmente, a gente queria muito trazer para vocês essas nossas questões interiores e esse reconhecimento de quem somos nós, né, individualmente, para falar o que a gente fala, entre quem a gente dialoga, que a gente acha isso tudo super importante. Então, esse pilar esse quadrado do eu, né? E aí, no segundo, a gente tentou entender um pouco
como que esse eu se relaciona com o canteiro experimental. Então, como que é essa prática, como a gente sente. Então, e aí agora a gente quer contar um pouco para vocês de experiências práticas. Para isso, a gente começar a se questionar quais são essas novas práticas, né? Então, eu vou contar de uma parte em específico da casa da Jadia e como foi que a gente se juntou para resolver ela. Mas antes, gostaria de falar quem é que estava presente. Então, éramos um grupo de arquitetas, não todas arquitetas, mas um grupo de mulheres estrangeiras, né? Que cheias de vontades de inovar tecnicamente e de... A gente adora, né? Pensar coisas e tentar resolver e tentar inovar. Então, tínhamos os professores, mestres de obras e pedreiros, que tinham conhecimento técnico lá já de longa data, e todas as mulheres de Ticádio, locais, da comunidade local, que estavam lá como aprendizes junto com nós, né? Então, éramos esses 3 agentes. E a gente tinha que resolver a questão da fachada, de como que a gente ia fazer essa vedação da fachada. E arquitetas, a gente gostaria de fazer o quê? Nossa, tem um trabalho de cestaria incrível, de tapeçaria incrível. Será que a gente pode unir, começar a ter esse diálogo de enaltecimento das práticas das mulheres dentro da obra e conseguir tecer um diálogo que seja concreto, né? Então, que a gente consiga... Isso é muito legal também, Lê. Quando o canteiro experimental, na hora que a gente de fato se abre para aprender coletivamente, o concreto, o processo dessa abertura, quando a gente vê o produto final, a gente enxerga todas essas mãos, esses conhecimentos diferenciados. Então, aquilo ali, você já não consegue nem mais falar quem fez ou quem criou o quê. Então, a autoridade de conhecimento, que acho que isso também um pouco vem da universidade, desse desenvolvimento da autoridade intelectual o tempo todo. E nesse processo do canteiro experimental, quando o produto sai, você já não sabe quem fez mais. Então, e o mais importante nesse diálogo foi a gente identificar quem que sabia o quê e como a gente ia fazer com que aquilo acontecesse. Então, a gente sabia desenhar e cruzar os conhecimentos, né? E os homens carpinteiros sabiam desenvolver a técnica, né? Então, como faz a dobradiça, como usa a máquina da madeira, como a gente cuida da madeira e do material e como une eles. E as mulheres sabiam fazer o artesanato, o qual a gente queria que fosse enaltecido, né? Então, também com essa perspectiva de gênero, na hora que a gente faz os símbolos, o símbolo daquilo que a gente constrói do espaço, ele significa algo, né? Então, quando a gente faz o famoso aqui em São Paulo, espero que isso já esteja completamente eliminado, mas quando a gente fala, a gente vai fazer uma área onde tem um quartinho de empregada. Isso, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha um programa que solicitava um quarto de empregada. Então... Nossa. Oi? Verdade, eu lembrei disso também. Então, meu áudio tá dando umas falhadas. Você tá me escutando bem, Helena? Eu tô. Tá? Eu tô. Bom, então, sempre também prestar atenção nessa hora que aquilo que a gente cria tem um símbolo. Então, essa união dos conhecimentos diversos é o que fica também como aprendizado e experiência que vai ser vivido. Então, essa fachada, que era a fachada da casa, a perspectiva de gênero e o saber feminino local, era alguma coisa que a gente queria que fosse enaltecido. Só que ninguém nunca tinha feito uma fachada com uma tapeçaria. Então, como que a gente faz com que as mulheres criem a partir daquilo que elas nunca viram a tapeçaria delas construída daquela forma? Os homens abracem para resolver tecnicamente aquela tapeçaria como fachada dentro do fazer deles de anos. E a gente como unir esses materiais e como pensar esse processo. Então, na hora que a gente abre, e inicialmente, então tem uma grande diferença entre a gente pegar, desenvolver o projeto e falar, bom, cada um vai fazer isso. E dividir as tarefas, delegar, terceirizar e depois unir.
Então, acho que desde o início a gente foi dialogando. E mesmo que dentro de um imaginário aquilo nunca tivesse sido usado, a resolução conjunta fez com que as pessoas se apropriassem do processo. Então, inicialmente, não, ninguém usa tapeçaria enfaixada ou essa folha em particular não consegue. Então, no segundo momento, quando a tapeçaria poderia ser usada na fachada, a gente já conseguiu ir olhar para algum outro tipo de folha que pudesse ficar na fachada. E que isso já não era mais tanto know-how nosso, e sim das mulheres que praticavam a tapeçaria. Então, essa foi uma... No final, a gente tem uma fachada onde é inovadora para a felicidade das arquitetas, para que enaltece o fazer feminino local, que é a tapeçaria, e os professores homens puderem ensinar a gente a unir todo esse conhecimento em forma técnica construtiva. Então, aquela fachada simbolizava um trabalho coletivo. Então, essa foi um pouco da minha experiência. Essa casa foi construída, perguntaram aqui. Essa casa foi construída, Valdir. Depois eu te mando. Vou colocar aqui o Instagram do projeto para você dar uma olhada e depois você me contar o que você achou. Lindíssimo projeto. Oi? Lindíssimo projeto, inclusive. Projeto de TFG da Mamá. Sensacional. Mas uma coisa que você, na sua fala, né? Você começou a falar e me veio muito isso. Também tem esse viés, essa lacuna que fica no canteiro experimental, que é maravilhosa, que é a gente não consegue resolver tudo no desenho, né? A gente tem várias coisas que ficam a ser resolvidas no processo de obra. E essa é a parte mais bonita do canteiro experimental, a parte que a gente constrói juntos, né? Então tem uma coisa de dar voz e ter voz, né? De novo, aquela coisa da relação. Tem uma coisa de construir autoestima. E como eu construo autoestima? Quando eu testo, às vezes tecnicamente alguma coisa nova, e eu vejo que aquela coisa que eu fazia de um jeito fica maravilhosa de outro jeito, quem está fazendo sente como se tivesse colocado um pouquinho de si naquele projeto e naquela construção. E é muito gostoso, gente, você ver um pouquinho de você construído. É muito gostoso. Então, todo mundo quer deixar um pouquinho de si. Por isso que todo mundo acaba produzindo juntos. E todo mundo acaba entrando numa harmonia muito grande. Porque não é aquela coisa tradicional do tipo, eu chego lá e falo assim, olha, tá desenhado desse jeito e você vai fazer exatamente do jeito que eu quero, porque se sair diferente, não te dou o seu salário, sabe? Alguma lógica assim? Não é isso. Coloque um pouquinho de você, por favor. E quanto mais esses indivíduos vão colocando um pouquinho de si, mais bonita vai ficando aquela obra, né? A obra que eu vou trazer para a gente discutir, eu vou trazer duas rapidinhas, assim. Uma é a Carumbé Pecué. E por que chama Carumbé Pecué, né? Foi uma obra, foi uma construção, tem no meu Instagram, depois vocês vão olhar, construída para um espaço que chamava Namastê. É um espaço que fica na beira da praia, é meio que um centro cultural, enfim, é uma coisa muito maluca de música, lá em Cananéia. E, inclusive, a Cris está aí, e a Cris vai falar, pode até colocar aqui alguma coisa sobre isso, Cris, porque a Cris deixou esse curso maravilhoso. Esse curso da Carumbé Pecué aconteceu em duas etapas. A primeira etapa foi uma etapa da casca, né? Porque eu trabalho com biomimética, com bambu ripado, então tinha toda uma coisa da gente construir uma obra com base nessa biomimética do local. E eu me inspirei muito nessa coisa dos animais locais, do peixe, da tartaruga e por aí vai. E tinha, assim, uma galera participando, acho que umas 30 pessoas. E essas 30 pessoas, cada uma foi trazendo um detalhe. É incrível, assim, é incrível, é maravilhoso como acontece. Então, por exemplo, a gente não tinha como fixar uma parte do bambu ripado no chão. Tinha um marceneiro no momento. Esse marceneiro falou o seguinte:
Nossa, eu acho que eu sei como produzir uma peça de madeira, né, que conecte isso no chão. E aí o Jeff já pegou o conhecimento do marceneiro, ajudou ele a produzir a peça e a gente conseguiu fixar no chão. Então, qualquer detalhe da obra era feita com base em muito raciocínio. Por isso que eu falo que o meu coração na obra experimental, ele sempre fica na boca. Eu não tenho nem eu não tenho nem espaço, porque toda hora eu tenho que repensar algum detalhe que eu previamente concebi. Óbvio que a gente não faz isso em todas as obras. Tem muita obra que você tem um cliente específico e que você não pode, né? Tipo, falar assim, vou resolver isso na hora da obra, porque é muito arriscado e porque tem uma questão de segurança, que é uma coisa que a gente trouxe anterior. Mas nos cursos, a gente pega construções menores, justamente para a gente poder fazer esse tipo de coisa. A gente poder criar coisas que não foram previamente pensadas, mas na hora mudam assim completamente. E a gente deixa isso fluir, né? De tanto que antes eu trabalhava com uma menina que chamava Bia, e ela sempre falava, Helena, vai ter um dia que a gente vai chegar na obra e meu coração não vai quase parar? Eu não aguento mais isso. Porque Não. para ela isso era muito sofrido. E eu falei para ela, não, né? Se acostuma, porque essa é a realidade. Essa é a realidade de quando a gente dá ouvido pro outro. Então, nesse primeiro processo de construção, a gente construiu um grupo de 30 pessoas, muito diversificado. Meninos, meninas, estudantes, construtores, tinha de tudo. Quanto mais diversificado, melhor para mim. Eu gosto muito mais, porque aí você tem, tipo, opiniões de todas as áreas. A segunda etapa foi uma loucura, porque a segunda etapa, o cara que estava, vamos dizer, patrocinando a obra, né, o Rica, do Espaço Namastê, ele falou, Helena, os Guarani, que moram aqui do lado, já querem há muito tempo construir alguma coisa aqui no Espaço Namastê. Você toparia fazer a construção junto com eles? Aí eu fiquei pensando, ixi, eu não conheço os Guarani, né? Com certeza eu vou oprimir eles em algum nível e eu não quero fazer isso. Aí a primeira sensação foi medo, muito medo. Do tipo, não faz isso que vai dar alguma coisa, você vai oprimir os outros, isso não vai ser legal. Logo em seguida, bom, se é interesse deles, se é interesse nosso, se é interesse de todo mundo, vamos experimentar? E a gente está num canteiro experimental. Acho que agora é o momento de testar. Ó, Cris, é o momento de testar. Então, eu chamei uma amiga minha, que é a Cris, inclusive, que está aí, e estudou muito sobre os Guarani, e falei, Cris, você que entende um pouco mais dessa relação, dessa cosmologia, né? Você poderia vir junto comigo, né? Porque eu não tenho propriedade para fazer isso sozinha. E ela, belíssimamente, e muito grata por isso, topou ir junto comigo nessa empreitada, né? Ela e todos os companheiros e companheiras que sempre estão junto comigo. Então fomos lá, né? A gente foi para retornar para fazer a cobertura da construção em sapê, com uma técnica que os Guarani conheciam. E foi assim, transformador do primeiro segundo ao último segundo. Porque no processo eu fui descobrindo algumas coisas sobre a cosmologia deles. Do tipo, eles não falam muito. É natural que eles não falem muito. Não é igual a gente, igual eu, assim, que fico tagarelando. Então, toda fala que eu fazia, de certa maneira, eu estava oprimindo. Então, primeiro dia eu já saquei que eu ia ter que lidar com uma sombra, eu ia ter que lidar com a opressão constante. O que eu ia fazer com isso, eu não sei. E aí a Cris estava lá para ajudar, a gente conversava bastante sobre isso. Ela fez um debate com a gente muito sério
sobre o lugar de fala, sobre o que ela foi aprendendo em relação a isso. Eu tentei baixar muito a minha bola no sentido do que falar, as dinâmicas que eu tinha programado para fazer, eu mudei muitas delas, quase todas, com o auxílio da Cris. Falei, como que a gente, vamos mudar. A gente foi mudando, a gente foi tateando as dinâmicas e mudando elas para elas não ficarem muito opressoras. Porque, por exemplo, se você chegasse num grupo e falasse assim, Fernando, fala. Fernando quase ia chorar, porque não dava para pedir Fernando, fala. Ele ia se sentir muito ofendido, só que ele não ia nem saber falar que ele estava ofendido. Então foi um processo muito complexo e muito lindo, porque a gente aprendeu muita coisa e toda hora eles falavam assim: a gente está muito grato, a gente está muito feliz. Esse projeto é muito lindo, eles diziam, e a gente ama esse projeto, a gente acha muito lindo. De tanto que teve um momento que o Fernando, inclusive, chegou embaixo da estrutura, olhou e falou: Carumbé Pecué. E eu perguntei: o que é Carumbé Pecué? Né? O que significa? E ele falou casco de tartaruga, que era justamente o elemento biomimético que eu tinha me inspirado para fazer a construção. Então, assim, ele estava mais incluído naquele processo, naquele curso, do que qualquer outra pessoa. E a gente nem se falou sobre isso, né? E ele com a... Era de uma sensibilidade que eu fiquei assim, putz, realmente eu tô vendo uma coisa aqui que eu não entendo direito. E isso é maravilhoso. E o nome da construção virou Carumbé Pecué. E a gente cobriu a construção conjuntamente. Foi num processo assim muito mais de experiência no sentido da fala e da escuta do que construção. A gente passou 3 dias fazendo uma cobertura. Se a gente quisesse fazer isso em um dia, 2, dava. Mas o curso não era para isso. O curso era para a gente entender a conexão, né? E entre a gente e eles e o que isso geraria. Enfim, trouxe uma experiência aí de uma obra experimental, mas poderia ter sido outra, poderia ter sido com as mulheres, enfim, cada uma a gente busca trabalhar um tema. E isso é legal também, a gente se permitir trabalhar diferentes temas, porque a gente não é só uma coisa, né? A gente não está engessado. Acho isso importante. A Cris tinha comentado aqui que a gente, para pegar o gancho sobre também aquela questão que a gente estava conversando de arquitetura não ser uma solução íntegra de uma demanda, né? Ela é só uma das inteligências necessárias que se articula de uma maneira holística para abraçar uma questão. E aí ela falou que ela escreveu que a gente tem muito que aprender com os Guarani, e eu acho que faz parte também do momento onde a gente está vivendo, de entender quais são as nossas necessidades e quais são, não chamaria nem de recursos, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, os recursos naturais. O recurso natural, ao meu ver, já é ser bem predatório em relação ao que a Terra compartilha em abundância. É a Então, abundância, né? é a Recurso. abundância natural e aquilo que está disponível. E aí, um gancho sobre materiais não convencionais, que tinham solicitado para a gente falar sobre materiais não convencionais. E a gente estava refletindo, né? O que são materiais não convencionais e, na verdade, como não só falar sobre esse tema do material não convencional, mas falar sobre o que são os materiais e como que, aí já um pulo bastante para frente, sobre o que, como a arquitetura ela é uma das questões e não a solução íntegra de tudo, né? Sim. Então, a gente também queria comentar e tecer sobre esse aprendizado usando a arquitetura como ferramenta para aprender sobre todas as outras inteligências e áreas e temas com quem a gente tem que trabalhar junto para viver de uma maneira mais harmônica, né? Exato.
Porque é isso, né? O não convencional. A gente estava debatendo muito sobre isso no nosso papo. O que é não convencional? Não convencional há quanto tempo? Por exemplo, São Paulo. São Paulo era construído predominantemente de terra até o século XIX, né? Bom, a gente está no século XXI. E até o século XIX, eu tinha uma construção predominante em terra, né? Então, como assim? Isso não é convencional? Como que terra pode não ser convencional? Na verdade, terra é o mais convencional. Bambu, né? Bambu, eu tenho relatos de construções com bambu, sei lá, 5.000 anos. Algo que está há 5.000 anos aí não é convencional? Então é complicado quando a gente usa alguns termos. É a mesma crítica que eu falo da bioarquitetura, por exemplo, virou um termo, né? E não a Uhum. arquitetura da vida, a arquitetura local, a arquitetura pensada nas coisas que existem. A mesma coisa acontece com esse termo não convencional, né? Uhum. Porque isso é sim convencional. E tá tudo bem a gente entender que hoje em dia eles são tidos como exóticos, mas aí é mais um motivo para a gente tentar entender a nossa origem. É mais um motivo para a gente tentar entender o mundo pré-revolução industrial. Entender o mundo onde eu não precisava, onde eu podia ter materiais abundantes, porque eu não precisava dar preço de um jeito tão mecânico para esses materiais. E é isso, quando o tipo de material, eu já discuti muito isso até em uma aula que eu tinha sobre Sérgio Ferro. O professor falava: material não tem nada a ver, eu posso usar concreto, material não é a questão. Material não é só a questão, mas é uma das questões. Porque o tipo de material fabricado, ele é muito mais fácil de ser manufaturado, ele é muito mais fácil de ser precificado, né? Então, o gosto vem antes ou depois da precificação? Eu gostar de construir com concreto, isso é um fetiche para mim. Vem antes ou depois do desejo da empresa de produzir o material? Por que eu tenho esse fetiche, né? Vocês acham que esse tipo de modelo de construção, bom, eu acho que sim, completamente, né? É como qualquer outro material. A gente tem uma aceitação muito grande, por exemplo, hoje em dia, da madeira. E a gente tem uma aceitação, se a gente for pensar, terra, terra. Que material? Até concreto vai terra. É que a gente não entende, a gente entende realmente as coisas de uma maneira muito segmentada. Materiais naturais e materiais não naturais, né? A gente não consegue entender que de todos os materiais não naturais, existem os materiais naturais dentro deles. Então, é importante a gente entender, acho que é óbvio, assim, é claramente possível a gente ter uma cidade com construções com a utilização de materiais locais, né? Não só naturais, às vezes até eu pegar reuso de obra e por aí vai, né, Mar? Você pode falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Mas eu acho que é isso, assim, entender o que está disponível, né? E como a gente pode trabalhar com o que está disponível. E eu acho que é em relação à lógica, né? Porque uma vez que a gente está frente a uma demanda e a gente aprende uma maneira de solucionar ela, aqui a gente está discutindo, antes de qualquer coisa, querer reconhecer qual é essa lógica na qual a gente está trabalhando. E num primeiro momento, não é uma refuta da lógica ou uma transformação. É ir enfrentando esses conflitos, entendendo o porquê ser mulher hoje na obra eu carrego um peso maior, eu tenho que agir diferente para ser levada a sério. E eu acho também que todas essas questões em relação aos materiais não convencionais, eles partem de uma mesma lógica, né? Inclusive, eu acho que é o que fala bastante no livro Caliban e a Bruxa, de como o desenvolvimento do capitalismo, da mais-valia, ele foi nomeando
e precificando, inclusive, seres, né? E qual o valor de cada ser nessa sociedade. E os materiais, eles se desenvolvem, eles vão pelo mesmo caminho. Então, Exato. eu acho que a gente está nesse momento muito pertinente de falar sobre essa lógica e, com toda essa discussão, repensar qual o futuro que a gente quer fazer parte, quais são essas lógicas que estão extremamente desconfortáveis e já estão mostrando falha e insustentabilidade, não na questão sustentável, mas na questão energeticamente de sustentabilidade, né? Então, acho que a gente está nesse momento grave e é um momento de pensar para onde nós vamos, né? Sim. A gente poderia, por exemplo, ficar horas falando sobre isso. O pessoal sempre me pergunta assim, engraçado as perguntas dos clientes, por exemplo, para a gente entender porque isso não está na cidade, né? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura? Eu tenho vontade de fazer um manifesto sobre a palavra quanto tempo dura. Porque essa nossa vontade em. Bom, eu prefiro usar uma coisa que dura 1000 anos, mas é tóxica, do que usar uma coisa que dura 50, mas eu tenho que dar manutenção. Eu tenho que refazer, mesmo que seja natural e abundante. Eu prefiro pegar, sei lá, prefiro uma casa plástico que eu nunca vou ter que tocar, eu nunca vou ter que me afetar e eu nunca vou ter que afetar o outro, do que eu ter uma casa que respira, mas eu tenho que cuidar. Eu preciso. Isso eu tô falando de um cliente privilegiado. Não tô falando de um cliente ou de alguém, nem cliente, mas enfim, de pessoas que precisam construir a própria habitação, porque essa é a única certeza, essa é a única realidade. Até porque essa pessoa, ela vai sim atrás dos materiais abundantes, porque os materiais abundantes, eles estão ali, né? Então, normalmente, ela já é uma construtora, já é um construtor, já vai estar ali no processo, já vai saber construir a própria casa, vai construir a casa no final de semana, vai fazer tudo aquilo que a gente, povo brala, vamos fazer mutirão. Não, o povo já vive de mutirão, né? 98, sei lá, por cento das pessoas não precisam de arquiteto no Brasil para construir. Então a gente já é uma parcela muito pequena e a gente já trabalha para uma parcela muito pequena de pessoas. Mas assim, muito. Mas mesmo essa parcela pequena de pessoas me vem com essa pergunta: quanto tempo dura? Quer dizer, que absurdo, sabe? Desculpa, gente, eu tô um pouco. Manda bala. Eu tô de TPM hoje, aí acho que tá saindo as coisas assim. Mas é uma. Porque é isso, você não pode ter, assim, você ainda que tem grana, né? Você não pode ter o mínimo noção de que vai ter manutenção. E aí a pessoa olha para mim e fala: não, mas eu não quero ter que pagar pessoas para virem aqui dar manutenção de novo. Prefiro gastar também com material do que gastar com mão de obra, do que gastar com pessoas. Isso é uma coisa que eu vejo no dia a dia do nosso trabalho todo o tempo. Eu tenho que lidar com isso todo dia. Olha, eu prefiro um material que dure mais, mas seja muito mais caro, do que eu prefiro pagar pessoas para trabalharem na manutenção disso. Quer dizer, aonde que a gente entende que é melhor pagar uma coisa do que alguém, do que um ser humano? Enfim, ficam aí algumas reflexões. A gente poderia realmente falar sobre isso, eu acho que por muito tempo e abrir várias outras lives, porque um tema engancha no outro. Eu acho que agora é o momento também, se alguém tiver alguma pergunta muito específica, faça por aqui. Esse é o momento. Ou se não quiser fazer por aqui agora, pode fazer no privado pra gente também, né? Mas às vezes, enfim. Acho que a gente já tá aqui quanto tempo? Mais de meia hora já. Sim. Mas Então, a gente pensou também em fechar com um pouco dessas reflexões
sobre quais são as perguntas que a gente quer se fazer agora, porque com certeza a gente está aqui trabalhando há 1 ano e meio, 2 anos, nessa questionando, querendo praticar, experimentar novas maneiras de se fazer, mas que a gente não tem uma metodologia, não tem um passo a passo para se fazer, porque a prioridade são pessoas, mas a gente tem perguntas que guiam essas práticas, e são perguntas que, mesmo que a gente não saiba a resposta, são perguntas que constroem um caminho. Então, a gente queria também contar um pouco sobre outras práticas que a gente se envolve, que fazem com que a gente busque esse caminho, que não é só sobre construção, né? Sim, sim. Porque a vida não é só isso. Ou nós duas travamos. Fui eu, Tá fui eu. travado. Tá. Voltei. Então, eu acho que é isso. Voltando àquele tema lá do começo do eu, né? Da bioconstrução do eu, né? Construção de vida do eu. Antes de qualquer coisa, a gente falar que a gente é mulher, né? Que a gente, enfim, tá viva, nasceu. Quais são as práticas que trouxeram a gente aqui? Eu, por exemplo, pratico e coloco dentro dos cursos, né? Porque eu tento trazer, englobar isso também no trabalho, minhas práticas espirituais, por exemplo, né? De conexão com a terra, de meditação, de entendimento que o bambu é um elemental sagrado. Trabalho com bambu. Quem se interessar por bambu, especificamente, pode olhar meu Insta. Quem se interessar por geometria sagrada, por biomimética, por composição dentro dessas lógicas, olha meu Insta que eu tenho um monte de aula sobre isso disponível e de graça para todo mundo. Mas então essa pesquisa sobre outros campos, né? Essa pesquisa holística que tem a ver com o olhar o todo, me fizeram me ver e ver o outro de uma maneira mais aberta. Né? Então eu acho importante sempre falar disso. Às vezes eu levo pedras nos cursos e fico andando com pedra na mão. Quem olha fala, essa menina é muito exótica, né? Eu não sou, eu não tenho que ter vergonha disso, né? A gente não tem que ter vergonha das coisas que a gente é fora do nosso ambiente de trabalho. Na verdade, para mim, a gente tem que englobar, a gente tem que pegar tudo isso, essa maçaroca que é a gente tem que trazer, né, com muita vulnerabilidade para todo mundo ver. E aí as ações surgem disso. A Má agora, por exemplo, está fazendo uma ação muito linda, porque ela é. Vocês olham para essa carinha, belezinha? Vocês não têm noção o que isso frita, né? O que isso é capaz de também fazer acontecer. E nesse aspecto, eu sou muito orgulhosa de dizer, assim, de falar um pouco sobre essas ações que você promove, que são muito humanas. E eu queria que você contasse um pouco dessa ação que você está promovendo. Obrigada, Lê. Vou contar um pouco sobre a ação que a gente está desenvolvendo junto com o Instituto IBA. Eu não sei se vocês... E é muito pertinente a gente estar falando disso aqui, porque tudo que a gente está falando sobre é sobre questionar a cadeia produtiva, né? Então, entender de onde os materiais vêm, entender como as pessoas são tratadas, isso tudo faz parte de uma cadeia produtiva. E uma das bases da cadeia produtiva é a alimentação. Então, a agroecologia, ela trata de olhar aonde estão as opressões dentro da cadeia produtiva, dentro desse... Porque existe o monopólio, o que o monopólio reverbera na nossa sociedade. Então, o Instituto IBA, ele trabalha com produtores orgânicos, familiares, e o Instituto ele distribui para restaurantes. Mas, hoje, os restaurantes estão fechados, então o que a gente fez foi criar uma campanha que chama Rangô. E o ponto principal é que os produtores familiares, eles estão sem renda, ou seja, não apenas estão com dificuldade de fechar a conta mensalmente, né, de sobreviver,
mas todos os alimentos que já estão plantados e que tiveram um cultivo de longa data, eles não têm para onde ir, não têm para onde ser escoados. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está levantando recursos para comprar os alimentos dos produtores agroecológicos e a gente está levando esses alimentos para restaurantes parceiros que disponibilizaram as suas cozinhas, mão de obra e tempo para bolar marmitas. E essas marmitas são levadas para outras associações com quem a gente está fazendo parceria e distribuídas para pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente está semanalmente, a gente faz essas ações, levanta o recurso, compra os alimentos, distribui para os restaurantes. A gente já fizemos 25 mil marmitas, mas a gente quer fazer 54 mil marmitas. Então, eu vou deixar aqui para vocês, ó, tem 27 pessoas ao vivo e a gente conta com vocês para contribuir se vocês puderem, mas a contribuição também pode ser compartilhando com todas as pessoas que vocês acham que o coração seria tocado e que precisa fazer uma força-tarefa, né? A gente está num momento de solidariedade e de engajamento que eu acho que não pode parar e não deve parar, né? Mesmo que depois a crise seja atenuada, mas que a gente continue nessa ativação. Então, eu vou deixar aqui, Lê. Bem. Deixa, importante. É importante a gente entender crise, né? Como existe até uma palavra chinesa para crise que é muito legal, que fala sobre a possibilidade de novas ações, possibilidade do novo, do que transforma. E eu acho que é isso, né? Se a gente está nesse momento de crise, que a gente leve essa transformação e essas ações para o nosso futuro também. Porque é isso, eu sei, Mamá, que você nunca vai parar de estar engajada e de estar se envolvendo em vários desses campos. E a gente, como arquiteto, isso fica uma coisa para os estudantes e para a gente que, né, escolheu essa profissão, a gente trabalha com gente de diferentes áreas, de diferentes contextos. A gente sempre vai ter que estar na linha de frente. Para a gente fazer isso com consciência, antes de qualquer coisa, a gente precisa se desenvolver como ser humano. De verdade, assim. E a gente precisa. Uma vez um professor falou: não é só ser humano, é ser um ser humano inteligente Inteligente não, interessante da porra. Ele falava assim. E ter tesão. Quem que falava que tinha que ter tesão? Enfim. Ele fala: tem que ter tesão pelo que faz, tem que ter tesão por todas as ações que a gente escolhe fazer na vida. E também para transformar, a gente precisa muito, muito ter tesão. Então, não se limitem a um assunto. É sério. Porque não dá para construir nada que seja experimental se a gente se limita a um assunto só. É o Telles, é o Telles. O Telles que falava, tem que ter tesão. Inclusive, memória do Telles, maravilhoso. Acho realmente importante. Então, agora mesmo, antes de qualquer coisa, eu ia me esquecer já. Eu também vou dar um curso que eu descobri hoje, com a Larissa Colombo. É um curso sobre alimentação saudável, para você construir a sua própria horta. Ela me convidou. Depois, quem se interessar, é sobre alimentação, não é sobre bambu dessa vez, gente. Mas vocês podem vir falar comigo também. É isso, né? A gente vai ali para vários campos. Que bom. E a gente pode deixar aqui também um convite, que a gente está sempre querendo criar coisas juntas e receber novas ideias. Então, eu acho que a gente deixa o convite dessa criação coletiva para quem quiser colocar a cara no sol e a gente dividir ideias, pensar estratégias, experimentar coisas. Vitória já está dentro. Ah, como se não, né? Sim. Você, Vitória, você ainda, ó, você tá devendo ir num curso, pelo menos. Vitória não A foi gente ainda. vai. No próximo, inclusive, a minha mãe me mandou um panfleto de um curso seu, falando, olha, mamãe, acho que você vai adorar ir nesse curso. Eu falei, poxa, mãe. Ah, que É a loucura. minha amiga, Helena. E sim, ela é maravilhosa e no próximo eu vou. Eu tô aqui no sítio e eu já digo que para vocês que eu tô bolando um curso pro final do ano aí, quando tudo der uma acalmada pra gente se isolar aqui no sítio
e ficar aqui fazendo esse curso. Vamos lá, né? E Lê, Mas é eu acho que a gente podia fechar, ver se você sente o mesmo, isso. de, de agradecer as pessoas em quem a gente estava pensando muito ontem, que e de novo a gente estava separadas e sentindo coisas muito parecidas, que é agradecer a todas as outras mulheres que já passaram. A minha mãe está aqui na live, mas a gente está super longe. E eu pensei muito nela, sou muito grata por infinidade de coisas que ela me ensinou e de todas as outras mulheres que estão à nossa volta também. Então, honrar esse. E tudo isso, quando a gente estava conversando também, a gente sentia muito que estar nesse momento, podendo compartilhar com vocês todas essas reflexões, é honrar todas essas mulheres que já ensinaram tanto e continuam abundantes e mulheres banquetes. Ah, eu fico emocionada. Juro, gente. Isso é muito sério, porque eu dedico a minha vida a essas mulheres. Eu dedico a minha vida, eu honro e, cara, é isso aí, sabe? Toda a força que elas me dão, eu quero dar em triplicado, quadruplicado, infinita. Que o mundo seja abundância, que o mundo seja vida. Por isso que é tão importante a gente trazer tantos aspectos nossos, da mulher, do eu, do nós, para dentro dos nossos processos de trabalho. Não só na construção, em qualquer área que a gente escolha um dia, botar as nossas mãozinhas. Porque foi muita gente, tem muita gente atrás disso. Tem muita mulher atrás da gente poder falar o que a gente está falando livremente, em paz, da gente construir o que a gente está construindo. Sério, de verdade. Então, eu espero que isso fique um pouco no coração de vocês e que em breve a gente possa fazer isso até se abraçando. Porque é isso, sempre no começo dos cursos eu faço uma meditação e para a gente se abraçar. E eu tô gostando de terminar assim, sabe? Porque é um abraço tecnológico em vocês. Assim. Linda. Então é isso. É Muita. isso. E obrigada a você, Lê. Muito, 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 muito pela força e parceira de vida que você é. Demais. Amizade, que bom. Que bom que estamos uma na vida da outra. Sim. Não, não é por acaso, né? Não é por acaso. Continuemos. Seguimos. Seguimos chorando e abraçando, compartilhando. Bora. Beijo. Beijo, Beijo. pô. Qualquer coisa, venham aqui e a gente se fala. E já Até. já a gente tá juntos. Sim, Ir andando. sim. Tchau, tchau, Valéria. Tchau. Tchau, mãe. Tô no programa da Eliana.